poder ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube, então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer. E aí pessoal, no vídeo de hoje do canal, o Dia do São Paulo, Mercado da Bola e entrevista com o Belletti, novo treinador do São Paulo Sub-20, que estreia hoje pela Copa São Paulo. Então isso e muito mais no vídeo de hoje do canal. Então vamos embora pro vídeo. O primeiro treino ocorreu de manhã. O técnico Rogério Ceni montou 2 times para trabalhos com bola e simulações de situações de jogo. O trabalho da tarde começou com ativações físicas. Na sequência, o grupo voltou a ser dividido em 2 equipes para uma atividade de enfrentamentos em campo reduzido. Além de Wellington, outros 2 atletas mudaram suas numerações. O zagueiro Ferrarese assumiu a camisa 3, enquanto o meio-campista Gabriel Neves passará a usar a 20. Paulo passa por uma grande reformulação no elenco. Mais de 10 jogadores deixaram o clube. E os reforços são modestos. Chegaram o goleiro Rafael, o meia Wellington Rato e os atacantes Pedrinho e Marcos Paulo. O ponto positivo é que todos os reforços foram indicação do técnico Rogério Ceni, que tem como objetivo montar uma equipe competitiva para a temporada. Já no São Paulo, a novidade é uma saída encaminhada provavelmente antes do final do contrato. Conta pra gente, Zé Paz. Pois é, Celso. Ontem a gente comentava aqui no Gazeta Esportiva em relação ao Igor Gomes, existia aí um probleminha, ele já tinha assinado um pré-contrato com o Atlético Mineiro para defender o Atlético Mineiro a partir dessa temporada de 2023, só que ele tem contrato com o São Paulo até março desse ano, então o Galo e o São Paulo estavam tentando costurar aí um esquema para que o Igor Gomes já fosse agora lá para o Atlético Mineiro, existia aí um quiprocó, o São Paulo não queria liberar, tava aquela coisa toda, mas agora os 2 clubes já se acertaram e o Igor Gomes vai de pronto, vai agora lá para o Atlético Mineiro para já defender o Galo aí na temporada de 2023. E o que ficou acertado? O São Paulo vai ter 10% numa possível venda futura do Igor Gomes aí para um outro clube, então já está tudo acertadinho. O Igor Gomes nem se reapresentou no São Paulo, já está com a cabeça lá no Atlético Mineiro, ele queria sair, o São Paulo queria renovar com esse jogador, é uma cria de Cotia, mas o Igor Gomes não estava muito feliz lá no Morumbi, a torcida vinha pegando no pé dele na última temporada, agora de 2022, tudo era o Igor Gomes, tudo era culpa do Igor Gomes, ele sentiu esse peso, acabou pedindo para sair, acertou com o Atlético Mineiro, então para 2023 e já vai de pronto, não vai continuar até março lá no São Paulo. Igor Gomes no Atlético e o Sanches indo embora. Me parece que ficou bom para todas as partes, né? O São Paulo ainda fica com um pedacinho do direito federativo do jogador, 10%, que era a diferença para poder liberá-lo agora, mas não adiantava ficar com o Igor Gomes no elenco, com ele a cabeça no Atlético e daqui a pouco ele ia para o Galo. O Galo, também recebendo ele agora, já pode iniciar o trabalho desde o início. Então ficou bom para todo mundo. Com notícia exclusiva, contei para vocês no início da tarde dessa terça-feira, de forma absolutamente exclusiva, que Igor Gomes é novo reforço do Atlético Mineiro. São Paulo e Galo haviam fechado na manhã dessa terça-feira a transferência do jogador em definitivo. O Igor já tinha um pré-contrato assinado com o Galo. Restava, porém, uma solução para a antecipação do vínculo. O contrato dele com o São Paulo só se encerrava em 31 de março, o que faria com que ele só pudesse se apresentar em abril. O Atlético concordou em deixar 10% do valor de uma venda futura ao São Paulo. Caso negocie o Igor Gomes, o contrato será assinado logo após a realização de exames médicos. O Igor vai assinar um contrato de 4 temporadas, é mais um jogador que chega livre ao Atlético. Quando eu falo livre, é livre do pagamento de direitos econômicos. Algo que aconteceu recentemente com vários outros jogadores, o Ademir, o Paulinho, o Hulk, entre outros. Só para completar, queria acrescentar que as negociações entre São Paulo e Atlético Mineiro por Patrick foram retomadas nas últimas horas e deve acabar dando certo. Patrick quer muito se mudar para o Atlético, o Rogério Ceni não conta mais com o jogador. São Paulo aqui está pedindo uma quantia um pouquinho maior. Como a diferença é muito pequena, a tendência é que exista acerto entre as partes. Para arrematar sobre esse assunto, São Paulo perde mais um jogador praticamente não, de graça, né? 2 jogadores muito jovens, revelados em Cotia e de muito valor, acabaram indo embora sem render quantia. O Igor Gomes vai para o Galo, deixando 10% do valor de uma venda futura. E o Luizão foi para o West Ham, deixando 15% do valor de uma venda futura. Bora contar o São Paulo? Pois saibam que esse boato começou por meio de São Paulinos nas redes sociais durante a noite dessa segunda-feira. Tudo porque o Cueva rescindiu seu contrato com o Al Fateh da Arábia Saudita. O clube de lá lhe devia 4 meses de salário. O Cueva fez essa cobrança, não recebeu qualquer quantia, levou o caso à FIFA e conseguiu a rescisão de forma unilateral. Agora vai cobrar essa grana com juros e correção monetária. Está livre do mercado, tem negociações com a Alianza Lima, mas não descartaria voltar ao Brasil.
E teve torcedor São Paulino se animando com a chance de o Cueva ser contratado. Fui checar essa possibilidade com dirigentes do São Paulo e a informação que eu recebi é de que não há nenhuma chance de o Cueva ser contratado. Ainda que ele esteja de graça, Isso se chama ainda que desejo aceite um por um salário bem meia. menor, São Paulo entende que a fase do Cueva já passou. Só para lembrar que o Cueva está com 31 anos de idade e na atual temporada disputou 9 partidas com 3 assistências. Foram quase 3 anos seguidos jogando na Arábia Saudita, sempre muito pouco. 17 partidas no primeiro ano, 25 no segundo e mais 9 no terceiro. Antes de completar, deixa eu só trazer mais 2 informações sobre o São Paulo. O Tricolor está comprando o Alan Franco, como eu havia contado para vocês, por 12 milhões e meio de reais. Esse valor vai equivaler a 80% dos direitos econômicos. O Atlanta United já concordou com essas cifras. Os clubes estão detalhando os últimos pontos antes da confirmação do zagueiro argentino de 26 anos de idade. E para completar, Igor Gomes e Caleri foram as ausências do treino do São Paulo na reapresentação. Nessa segunda-feira, o Igor Gomes foi liberado para tentar resolver a sua ida para o Atlético Mineiro de forma antecipada, enquanto Caleri não conseguiu o voo da Argentina depois de passar as festas com a família. Deixa primeiro aqui conosco. Como foi esse convite para virar treinador do Sub-20 do São Paulo? Grande Bem-vindo, Belete. grande abraço, obrigado. Obrigado, Renato. Um abraço a você, abração para o Tirone também. Foi bem simples. O Fabiano, ex-jogador do São Paulo, é da minha convivência aí entre amigos. Num dia ele se encontrou com o Muricy Ramalho, coordenador técnico aqui do São Paulo, onde o Muricy já tinha a notícia que o Alex iria se desligar do Sub-20 ao final da temporada, e o Muricy já queria começar a procurar um substituto. O Fabiano sugeriu o meu nome ao Muricy nessa conversa. Na hora, o Muricy me ligou. A gente teve um primeiro bate-papo no telefone. O Muricy querendo saber um pouco mais das minhas ideias de futebol. Voltamos a nos encontrar, eu e o Muricy, dessa vez pessoalmente. Fomos a Cotia. Aí, no caminho a Cotia, chegando em Cotia, conhecendo Cotia, a gente foi conversando um pouco mais sobre uma maneira que eu tinha e acreditava ser efetiva na hora de trabalhar. Aí tive uma terceira ainda reunião com o Muricy, dessa vez na Barra Funda, já com a cúpula de todo o São Paulo, presidência, vice e tudo mais, para daí eles chegarem a um veredito aí, me fazer o convite oficial para me tornar novo treinador do Sub-20 do São Paulo, que começou de verdade mesmo ali para o final de outubro, começo de novembro, que foi quando o Alex ali estava já na última fase do Paulistão Sub-20. E desde então tem essa honra aí de assumir essa posição. Ela não consegue ser separada, né, da vivência. Então, a gente, com o Alex, a gente via um craque virando treinador, né? É quase um romântico do futebol. Até o jeito de falar e de ver o futebol, da diversão, né? Não é falta de competitividade. Porque os times do Alex também, chegou a semifinal da Copa São Paulo, vice no Brasil. Mas o Belete me parece ser, porque foi assim como jogador, um cara que vai, como técnico, implementar essa coisa do inconformismo, né? Do jogador. Quando ele fala em competitividade, acho que é um pouco isso, né? Então, assim, o Belete é aquele cara que, como lateral, que não era a posição dele, mas ele topou, faz um gol de final da Champions pelo Barcelona, segunda Champions da final do Barcelona, chega à Copa de 2002, joga lá na semifinal contra a Turquia. Então, são maneiras de ver o futebol, de viver o futebol diferentes. Achei muito interessante, porque, de fato, algumas coisas para mim são novas. O Fabiano, que ele fala, né, que jogou no São Paulo, que foi meio que o catalisador para a chegada dele, também é muito amigo do Alex. E a gente percebe que ele tem um trânsito, foi jogador do Tele, da época do Muricy, tem um trânsito ali no São Paulo. Interessante, né, porque foi ele, de certa forma, ele acho que ele ajudou na questão do Alex e ajudou agora na questão do Belete, né? Que é um cara contemporâneo a eles, né? Jogou nas seleções de base com eles. E aí acho que o conhecimento dele do grupo já também me parece bem, né, explícito, que todo nome que a gente falava ele dissecava e tudo mais. Então achei também um papo interessante, um primeiro papo interessante nesse aspecto, né? E acho que a gente vai conseguir perceber aos poucos. E acho que também tem aquela coisa de, tal, é legal, a base é para formar jogador, mas digamos que seja uma formação, não sei se é a melhor palavra, mais objetiva.
Eu vou formar goleiro, eu vou formar zagueiro, eu vou formar lateral, eu vou formar tal. E eu quero ganhar também, né? E aí, pessoal, a notícia do Cueva foi mais uma necessidade, um desejo, acho que de todo tricolor de ter um meia, né? O Cueva não foi mal no São Paulo, a verdade é essa. Mas o extracampo dele é tenso, né? E até dentro de campo também gera bastante atrito. Imagina o Cueva com o Rogério. Esquece. O Rogério não vai aprovar esse nome não, mas é uma oportunidade de mercado, né? Mas não passa de mera especulação, mero bafafá de torcedor aí. E acho muito difícil vir um meia. É que negócio, só se for uma hiper mega oportunidade de mercado. O negócio do Rogério são os jogadores de ponta, de velocidade, que foi o que chegou. O goleiro, que era uma necessidade, né? Ainda que também não seja o goleiro dos sonhos. Mas também aguardar o início da temporada. Agora, dia 7, tem um amistoso contra o Guarani. Depois, dia 15, tem Ituano. Depois, Ferroviária e Palmeiras, que tem as 3 primeiras rodadas ali bem enjoadas e bem encardidas. Lembrando que a Ferroviária também virou SAF. E o São Paulo continua nessa, né? Pois bem. Vamos aguardar aí novidades. A novidade que a gente aguarda mesmo é a chegada do Alan Franco e do Jackson Mendes, né? Alan Franco, o Nicolas já colocou aí o valor de 12 milhões e meio por um zagueiro. Muita gente discute com relação a por que não comprou o Ferrarese, que a multa rescisória do Ferrarese é 9 milhões de euros. É bem pesada, para ser sincero. E aí o São Paulo está tentando postergar o contrato do jogador até dezembro, já que termina agora no meio do ano. Para aí, se fizer uma boa temporada, o São Paulo tentar aquela famosa negociação com o zagueiro via carne Casas Bahia, né? Barcelona o máximo possível, que é como o São Paulo sempre faz quando obtém um jogador. Não vai ser diferente da compra do Alan Franco. O São Paulo vai dar uma entrada e vai pagar mais 2 parcelas no período de 3 anos. Ainda falando de São Paulo, né? Acho que o Flávio Gomes falou tudo e o Facinho também com relação ao David, né? Quando você fala em David, tem aquele silêncio sepulcral, né? Tipo, pra quê, né? Se você tem o Luciano, tem Caleri, tem o Juan da base. Trazer o David pra pagar 400 mil pra possivelmente ser banco do São Paulo. Cara, o São Paulo fez uma limpa aí em grande parte dos jogadores que eram banco, que ganhavam igual ou tanto quanto o David. E aí você vai trazer o David pra isso, sabe? Esperamos que o Inter continue fazendo jogo duro essas negociações e que o São Paulo não tenha condições de trazer o jogador, que eu não consigo ver um jogador que agregue. Diferente dos demais que vieram, o Wellington Rato que queria muito, Pedrinho, o Wellington Rato já não é tão jovem, o Pedrinho já é jovem, o Marcos Paulo também é bem jovem, e o Rafael goleiro que não tinha oportunidade no Atlético Mineiro. Então é isso, pessoal, é o São Paulo aí se movimentando. Foi já mais um dia de treinamento aí do Rogério com os jogadores, né? E as notícias vão pingando. Igor Gomes aí confirmada a sua saída, graças a Deus. Não é porque é um mau jogador, mas é porque não dá mais. Aquela equipe do Diniz marcou muito negativamente o São Paulo como tipo um time frouxo, amarelão, né? No sentido que tinha tudo para ganhar aquele brasileiro. E aí, desde que o Casares entrou, vem sendo feita gradualmente uma limpa. Esse ano de maneira mais forte, até porque o São Paulo, como foi apresentado em vídeos anteriores, as receitas e despesas e dívidas do São Paulo são altíssimas, então se reduz bem essa folha de pagamento. Mas é como eu sempre reitero, a preocupação é, se o São Paulo não for bem esse ano, será que vai abrir os cofres de um momento de emergência? Será que o Rogério Ceni também vai conseguir segurar o trampo, no sentido que em entrevista, quando vier uma derrota, vai falar que falta um jogador, vocês conhecem condições de clube, não, eu pedi jogador tal não veio. São esses pontos ainda que eu tenho curiosidade para ver como é que vai ser o São Paulo de 2023. Porque hoje, com a saída de tantos jogadores, segundo o Arnaldo, o São Paulo está entre a 8ª e a 9ª maior folha da Série A do Campeonato Brasileiro. Então, assim, você sai de 4º para 8º, 9º, é uma redução assim bem grande. E bem grande, a gente pode falar no mínimo uma diferença de 3 milhões de reais, ainda acho até para mais, né? Lembrando que Miranda e Éder, os dois praticamente ali já somavam 1,5 milhão em salários, né? E tem entre tantos outros que saíram daquela listão. Na verdade, São Paulo já dispensou mais de um time, né? E então é isso, pessoal.
Hoje tem Copa São Paulo, tem estreia do Tricolor, vamos ficar de olho, né? Porque vai que pinta aí mais jogadores aí para auxiliar a equipe profissional e futuramente serem vendidos, né? Porque na verdade é o que acontece com os futuros de Cotia. Pablo Maia, por exemplo, e Nestor agora são os bola da vez, principalmente Pablo Maia com relação ao futebol inglês, que se não for nessa janela, se continuar o futebol que tem jogado no meio do ano, deverá conseguir sua transferência. Lembrando que o Pablo Maia foi considerado o melhor volante sub-21 do mundo. Então é isso. Novidades sempre no São Paulo, sempre, como eu digo, o São Paulo não para e vão ficar de olho, né? Ao que parece, o pacotão de reforços com a chegada de Jair Domente e Alan Franco a ser confirmadas estará fechado, mas sempre ocorrerá oportunidade de mercado e não deixamos de esquecer que o Lucas Moura vai terminar seu contrato com o Tottenham agora no meio do ano, apesar de machucado. Quem sabe, né? Ele deseja voltar para o Brasil e o São Paulo pode ser o seu destino. Então é isso, pessoal. Eu sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. E se você quer ficar ligado nas últimas notícias e as novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações e se puder nesse vídeo, deixa aquele likezão, tá ok? Saudações tricolores, uma ótima quarta-feira a todos e valeu! Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer.